Oi, eu sou o Felipe Pérez e o filme encontrado de hoje é Maligno. Eu tive a chance de conferir Maligno na sessão de pré-estreia da Imagem Filmes, eu fui representando o site Trilha do Medo e já aproveito para deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo convite. Valeu, Trilha! Como o filme só entra em cartaz no dia 14 de março, eu vou tentar evitar os spoilers aqui no vídeo para não estragar nenhuma surpresa. A história de Maligno é sobre uma mãe que começa a perceber um comportamento estranho e violento em seu filho que tem uma inteligência fora do comum. Quando a coisa começa a ficar mais séria, ela decide investigar por conta própria o que pode estar acontecendo. This intelligence is off the charts. I don't have an exact score, but it'll be very high. He's special. O filme tem roteiro de Jeff Buhler, que também escreveu o violento O Último Trem de 2008 e também é o responsável pelo remake de Cemitério Maldito, que tá para estrear nos cinemas. Já a direção é de Nicholas McCarthy, que em 2012 fez Pesadelos do Passado, em 2014 Na Porta do Diabo e em 2016 dirigiu uma das histórias da antologia Holidays. McCarthy é um diretor apaixonado por filmes de terror e sempre quis trabalhar com esse gênero. Sua filmografia já deixa isso bem claro. E o filme Pesadelos do Passado dele é um ótimo terror. Se você não assistiu, já fica aqui como indicação para você poder conhecer um pouco mais do trabalho dele. Mas voltando a falar de Maligno, o que realmente se passa na história desse filme foi uma surpresa pra mim quando eu finalmente assisti, mesmo tendo visto todos os trailers. O roteiro do Jeff Buhler traz uma premissa macabra que desencadeia momentos realmente perturbadores envolvendo o Miles, a família dele e quem cruzar o caminho dessa criança. E o longa já começa com uma cena bem impactante que define o tom que vai tomar toda a história: depressivo e obscuro. Como fã de horror, o diretor conseguiu criar sequências de suspense intenso que brincam com os nervos do público. E o trabalho do Nicholas McCarthy acaba sendo o grande destaque de Maligno, tanto que a casa da família é apresentada como um lugar assustador. As sombras, os sons, tudo é muito bem utilizado para gerar medo em quem está assistindo. Mommy, what's wrong with me? Miles is having a very difficult time making friends. I want you to tell me everything that you remember. I don't remember anything. Minha ressalva com Maligno é que quando o público começa a entender o que está acontecendo, o roteiro cai numa armadilha. Quem está assistindo o filme tem muito mais informações sobre o que está acontecendo do que os personagens. Então, quando os personagens começam a entender e juntar as peças da história, a gente já descobriu o que está acontecendo há muito tempo. Parece que a gente está sempre um passo à frente dos protagonistas e com isso não há grandes surpresas na história. Diversas situações são bem corridas, como por exemplo a dinâmica daquela família. Logo no começo do filme a gente tem praticamente uma montagem de diversas cenas mostrando o Miles crescendo e a gente não consegue ver muito bem como que funciona a dinâmica dessa família, qual que é a rotina dela. Então quando as coisas começam a dar errado e o Miles começa a apresentar um comportamento estranho e violento, fica a impressão de que tudo está acontecendo rápido demais. Ainda que o roteiro ouse em algumas partes com diálogos e atitudes inesperadas ainda mais envolvendo uma criança, perdendo o fator surpresa, já que a gente acaba descobrindo o que está acontecendo praticamente no começo do filme, o grande destaque acaba sendo mesmo para a direção. Acho que com outro diretor, talvez esse roteiro de Maligno teria um resultado final muito mais morno. Nicholas McCarthy conseguiu criar momentos realmente macabros, onde ele engana o público sobre onde o susto vai vir, a cena da hipnose, a cena do corredor e uma simples conversa entre mãe e filho acabam resultando em momentos realmente assustadores, e se não te faz pular da cadeira, deixa aquela sensação de calafrio pelo teor da situação. Nas cenas mais dramáticas, a direção também se mostra eficiente e essas cenas envolvem os pais do Miles. Tem um momento que o Miles está dormindo com a mãe e também tem um diálogo super tenso e sugestivo entre os dois. A gente acompanha a feição da mãe e a gente vê toda aquela tensão da cena. E também uma cena que acontece no carro, entre pai e filho, e que eu acho que é a melhor cena envolvendo o pai do Miles. Mas já que a gente está falando de um filme de terror, eu destaco 3 grandes momentos que para mim foram os melhores do filme. O primeiro é a cena inicial,
inicial que, como eu disse, já define o tom do filme e é super impactante. A segunda é a cena da hipnose, que tá no trailer, mas ó, pode confiar, o que aparece no trailer não é nem um terço do que aquela cena realmente é. É um dos momentos mais perturbadores do filme. E ponto pro roteiro, porque essa cena da hipnose tem um diálogo que deixou todo mundo chocado no cinema. E por fim, uma cena que mexeu bastante comigo, que eu não consegui parar de pensar naquela cena, envolvia um diálogo entre mãe e filho, mas que eu também não posso falar como que essa cena termina, mas é uma cena que eles estão conversando e de repente acontece uma coisa super bizarra. Eu até fiquei pensando nessa cena depois que o filme acabou. Como eu disse, o Nicholas McCarthy é um grande fã de filmes de terror e uma das maiores referências dele para construir Maligno foi os filmes do Mário Bava. Tanto que durante as filmagens ele mostrou o filme Choque do Mário Bava para o elenco e falou que queria algo mais ou menos naquele mesmo estilo. E disse que uma das sequências do filme ele fez da forma como o Mário Bava teria feito 40 anos atrás, com efeitos práticos, sem adicionar nenhum efeito digital. Tudo feito ali na hora mesmo enquanto estava sendo filmado. Outro clichê que é muito utilizado em filmes de terror e está presente aqui também em Maligno como uma referência ao trabalho do Bava é a água gotejando em uma determinada cena de suspense. A gente escutar uma goteira de fundo é um clichê muito utilizado em filmes de terror. E é impossível não lembrar da antologia do Bava, que tem uma história totalmente construída em volta do barulho de uma gota de água. Outros filmes também que me vieram à mente, principalmente lá para o terceiro ato, foram Ring, o Chamado, do Hideo Nakata, e A Profecia, do Richard Donner. Ambos filmes que também trabalham com uma criança na história. Enfim, gostei muito de assistir Maligno no cinema e tô ansioso pelo próximo filme de terror desse diretor. Concluindo, achei Maligno um filme muito bem conduzido. Nicholas McCarthy conseguiu entregar um bom filme de terror que assusta o público e traz uma história com que a gente consegue se identificar, já que todo mundo pode ter um sobrinho, ter um parente próximo e pensar como que seria se a gente passasse por essa situação. Gostei muito da premissa do filme, mas achei que ali no desenvolvimento e na forma como a história termina, não atinge as expectativas que ele gera lá no começo. Achei que poderia ter seguido um outro caminho, mas a direção do Nicholas McCarthy fez toda a diferença aqui. E pra mim já tá mais que claro que o Nicholas McCarthy é um diretor que consegue levar pra tela uma história de horror da melhor forma possível, por mais que o roteiro não seja assim super original. Mas isso foi o que eu achei de Maligno. Você pretende assistir o filme nos cinemas? Depois que assistir, deixa aqui nos comentários o que você achou e não deixa de se inscrever no canal, porque aqui é um espaço feito de fã pra fã de filme de terror. Até o próximo vídeo.